E aí, vamos mais uma? Vamos fazer aqui um da PUC, PUC Paraná. O que é que ele fala aqui? Um estudante de física mede com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica que passa por um resistor e, usando um voltímetro, mede a tensão elétrica entre os terminais, ou as extremidades, no caso, desse resistor, obtendo o gráfico a seguir. Pode-se dizer que a resistência do resistor vale quanto, né? E aí, se você lembrar bem dessa questão, a gente tem aqui um gráfico, né, voltagem pela corrente elétrica por ampere. Lembra qual a equação, a primeira lei de Ohm, onde relaciona justamente essa brincadeira, tensão pela resistência? Então, se esse gráfico ele for ômico, significa o quê? Significa que a resistência, em qualquer ponto que eu pegar, se eu pegar esse pontinho aqui, se eu pegar esse pontinho aqui, ou esse pontinho aqui, ou esse outro ponto, se o gráfico ele é ômico, significa que a resistência não muda, a resistência é constante. Isso diz aqui, no caso, a primeira lei de Ohm, né? Então, um resistor ômico é aquele que não muda de valor, em termos de resistência. Então, se eu aplicar aqui a primeira lei de Ohm, usando aqui naquele ponto A lá, né? Se eu aplicar a URI, né? A primeira lei de Ohm, a tensão a gente sabe quanto que é. Qual que é a tensão ali? 1 volt. Qual que é a resistência? Não sabemos. Qual que é a corrente elétrica? 0,1. Brincando aqui de matemática, né? Resistência vai ficar esse 0,1 que está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 1 dividido por 0,1, que vai dar quanto? Isso vai dar exatamente 10 ohms, né? Então, aqui no caso, a resistência no ponto A. Professor, e no ponto B, dá a mesma coisa? Vamos ver. Então, no ponto A deu isso, né? A resistência no ponto A deu 10. Vamos ver se o resistor é ôhmico mesmo. Então, aqui vamos calcular aqui quanto que vale no outro. Então, aqui a tensão é 2, a resistência a gente quer descobrir, a corrente elétrica vale 0,2. Portanto, a resistência vai ficar 2 dividido por quanto? Por 0,2. Isso também vai dar 10 ohms. Eu não vou nem fazer aqui do ponto C e do ponto D. Por que que eu não vou fazer? Porque a gente observa que eles estão aumentando proporcionalmente. Se eles estão aumentando proporcionalmente, quer dizer que eles estão aumentando com a mesma ordem de grandeza. Então, eu tenho certeza que vai dar quanto? Qualquer ponto que eu pegar, vai dar sempre 10 aqui, no caso, a resistência. Né? Isso me garante que é um resistor ôhmico que não muda. Né? Então, aqui a gente já acha, na verdade, a resposta aqui da brincadeira. Né? Então, quanto que vale que a resistência para esse gráfico aqui? Né? Então, a resistência para esse gráfico vale 10 ohms aqui, no caso, alternativa D de dado. É isso.